Boa noite, meus queridos. Mais uma vez estamos diante da classe de catecúmenos para nós estarmos dando continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre as primícias, né, no sentido de contribuição, né, de vida na presença de Deus, vindo das coisas materiais que nós temos, né, quando falamos em primícias. E queremos entender aí essa forma de sustento, né, que as Escrituras Sagradas trazem para nós. Vamos compreender não somente uma parte, mas as três partes que nós temos nas Escrituras Sagradas. Essa é a lição de número 15, então, né, falando sobre primícias. Falando sobre primícias, são três as formas de sustento eclesiástico. E quando eu falo eclesiástico, estou falando a questão igreja, né, no contexto templo, no quesito de manutenção, de suporte, de sustentação. E também, né, nessas três formas de sustento, nós temos também a forma da ação social, junto com o eclesiástico igreja, a ação social que é voltado mais no sentido da comunidade em si, as suas necessidades também físicas, né, e materiais, e que nós temos nas Escrituras. Para isso, né, as Escrituras trazem para nós aí três formas de nós mostrarmos as nossas ações, né, diante da questão tanto eclesiástica quanto da questão social, que são os dízimos, as ofertas e as coletas, né? Essas coletas que têm um sentido mais de contribuição também, né? A gente vai ver um pouquinho melhor depois sobre essa parte. Mas falando aqui em dízimo em primeiro lugar, o dízimo é como primícias, né? Quando falamos em primícias são as primeiras coisas, né, que a gente vê bem patente no Velho Testamento, é a forma de ação material, né? Forma de ação material em resposta de fé, né, que Deus deixou para a vida cristã, para nós cristãos. Então é uma forma de ação material, né, de suporte material, né, na resposta da nossa fé, daquilo que Deus deixou para a vida cristã, né, como meio de sustento da obra da igreja, né? E é sobre isso que nós queremos então estar tratando hoje nessa lição de número 15. A origem do dízimo, então, ou a origem dessa forma de contribuição, a origem das primícias, ela vem antes do período da lei. Nós precisamos entender que isso não está enquadrado no contexto da lei mosaica, ela vem antes, né? Era algo que já estava comum dentro ali já do circuito do povo de Deus, no período ainda patriarcal também, né? Nós temos como exemplo Abraão, né? Abraão, ele exercia, ele vivia essa forma de contribuição, né? Ele também manifesta isso ao dar os dízimos a Melquisedeque, ou ao rei de Salém, né? Diz o texto da palavra de Deus que ele assim o faz, né? Gênesis capítulo 14, nós temos isto, né, registrado nas Escrituras Sagradas no verso de número 20. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, né, quando este voltava da matança dos reis e o abençoou, né, e o texto segue: foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo, né? Então era algo que já estava presente, né, nessa forma de estar entregando, né, na presença do rei de Salém. Lembrando que o rei de Salém ali também é um dos ofícios que nós temos no Velho Testamento, que são três, né? Sacerdote, o profeta, o rei e o sacerdote, né? Ele como rei, né, ele recebe então o dízimo, né, de Abraão. Continua, e esse próximo texto é o texto de Hebreus capítulo 7, o verso 1 e 2 no seu início, explicando sobre Gênesis. Ele vai dizer assim, o escritor de Hebreus: entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, né, que era Melquisedeque, recebeu dízimo de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas, né?
Melquisedeque não era filho de Levi porque ele não era um levita, né? Ele recebe de Abraão porque esse Melquisedeque, ele também era rei e ele era sacerdote, ele exercia essa função. Então nós temos aqui colocando isso. Outro que nós vamos ver é Jacó. Jacó também fez um voto diante de Deus e ele prometeu entregar o dízimo se Deus o abençoasse. Quando ele teve aquele sonho, né, quando ele estava indo para a casa de Labão, né, e ele dorme ali naquele local, tem um sonho, e depois de tudo isso ele se coloca na presença de Deus, entendendo o lugar onde ele está, né, que era a casa de Deus, por assim dizer, né, e ali ele faz uma promessa de entregar a Deus o dízimo se Deus o abençoasse. Né. Diz a palavra de Deus, está registrado isso lá em Gênesis capítulo 28, né, Gênesis capítulo 28, o verso 20, no seu início. Jacó fez também um voto dizendo, né, e o verso 22, no seu final, dizendo o quê? De tudo que me concederes, certamente te darei dízimo. Né, agora direto ele falando, né, ao próprio Deus. Né, essa é um exemplo que temos. Por que eu peguei esses dois exemplos? Porque esses dois exemplos estão no período patriarcal. Ainda não há a lei mosaica, ainda não há Moisés. Então o dízimo nesse sentido estava antes da lei, por assim dizer. Né? Nós podemos ver que a causa dessa promessa de Jacó, em especial falando sobre Jacó, foi a sua experiência que ele teve com Deus naquele lugar, né? E a gratidão que brotou do seu coração também, em decorrência dessa experiência que Deus mostrou, abriu os seus olhos e ele pôde contemplar. Palavra dízimo. A palavra dízimo como primícia quer dizer o quê? 10% ou a 10ª parte. Por isso as primícias, né, têm esse sentido de, né, a primeira parte, né, os 10% na presença de Deus. E essa forma de primícias eram dadas o quê? Voluntariamente no Velho Testamento. Né? Não existia, vamos falar, uma lei, né, obrigando, mas era algo voluntário já desde o Velho Testamento. Para fazer o quê? Para expressar a convicção que em última análise tudo pertence a Deus. Essa é a questão que nós precisamos entender. Quando nós temos ou adquirimos coisas materiais na nossa vida, não quer dizer que essas coisas materiais são nossas. Né? Nós usufruímos sim, né? Mas nós estamos de forma, como mordomos aqui na terra, nós estamos administrando algo que pertence a Deus, porque tudo vem de Deus. Né? E tudo vai para Deus nesse sentido, então se nós administrarmos bem na presença do nosso Deus. Na lei mosaica, agora sim, vindo a lei mosaica através de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia que nós temos, que vai tratar desse assunto, né? Nós temos o quê? Na lei mosaica nós vamos ter mandamentos, nós vamos ter estatutos e nós vamos ter juízos. Né? Começa agora, vamos falar, Deus organizando uma nação, e nessa organização dessa nação, desse povo, então, ele coloca mandamentos específicos, estatutos e juízos perante esse povo. Né? Os mandamentos vêm da onde? Vêm do Decálogo, né? Que é a lei moral, né? Aquele que nós conhecemos como os 10 mandamentos, né? Que foi até o Velho Testamento e está presente no Novo Testamento, porque a lei moral ela continua em nossas vidas. Os estatutos traz um caráter social, ou trazia esse caráter social na vida do povo de Israel. E os juízos trazia também caráter legislativo civil para esse povo, porque nós temos lei moral, lei cerimonial e lei civil no Velho Testamento, que vai ser colocado através de Moisés para a vida do povo de Deus, ou para Israel. Tudo isso tem um contexto. Qual é o contexto? Teocracia. Os mandamentos é teocrático, os estatutos é teocrático, os juízos é teocrático. Logo, tudo vem não de Moisés, mas tudo vem de Deus. Né? E nesse contexto também, as primícias ela tomam um caráter também de dízimo. Ela é englobado nesse caráter. Para fazer o quê? Ela passa a expressar um papel mais importante de caráter social e legislativo. Né? Entendamos isso. Dízimo
vai pegar agora, na época mosaica, um caráter mais social e legislativo, né? Não é mandamento moral no sentido dos 10 mandamentos, né? Mas ele vai pegar então o quê? Lembrando, voltando, nós temos mandamentos, estatutos e juízos. Não se enquadra aqui mandamentos, né? Vai se enquadrar nos estatutos e nos juízos de Deus, então, né? Caráter social e legislativo. Mas esse caráter social e legislativo, como é teocracia, teocracia é Deus reinando sobre o seu povo, né? Mostra fé, né? Em toda a expressão tem um caráter de fé do povo diante desse Deus, né? Que é rei, que é soberano, que comanda todas as coisas, né? E também o que? Diante da manutenção do serviço levítico e sacerdotal que agora também, né, está presente. No período dos patriarcas, né, o sacerdócio era usado pelos próprios pais, né, que eram os líderes. Eles faziam, né, tudo na presença de Deus. A gente lembra isso muito no livro de Jó, né, que Jó fazia o seu sacrifício aos seus filhos diuturnamente, todos os dias, né, exercendo essa função, né, na vida de fé. Mas agora nós temos o que? Deus pedindo, através de Moisés, né, um local para ali habitar o seu nome, e esse local precisa do que? De manutenção. Para a tribo de Levi, que agora vai servir a Deus, né, ela não vai ter herança, porque ela vai estar servindo a Deus. Os levitas serviam a Deus e viviam do que? De parte dessas primícias. E também os sacerdotes, né, que também, né, a começar pela família de Arão, o sacerdócio, também não tinha o quê? Não tinha outra função no meio do povo a não ser essa função de estar trabalhando a fé na vida do seu povo. Então eles viviam também dessas primícias, que eram os dízimos na presença de Deus, né? Entendendo um pouco isso, o ensino do Velho Testamento, então nós vamos ter o quê? O povo deveria trazer os dízimos, que eram as primícias, de todos os produtos da terra e dos rebanhos, né? O povo vinha o quê? Ele vinha perante a presença de Deus ali em primeiro lugar no tabernáculo, e depois vai lá para o templo, depois que Salomão constrói o templo, e eles trazem então aqui as primícias ou os dízimos de todo o produto da terra e dos rebanhos, que foi colocado sobre sua mão, e agora eles separam a 10ª parte ou uma parte para Deus, né? Temos isso registrado em Deuteronômio capítulo 12, versos 6 a 11, Levíticos capítulo 27, verso 30 a 33, como um exemplo para nós estarmos entendendo. Para isso tinha uma consoante. Qual era a consoante? Deuteronômio 12, se a gente ver o verso 7 desse texto, vai falar que esse povo deveria sim trazer na presença de Deus as suas primícias, os dízimos na presença de Deus, mas com alegria em seu coração. Se não fosse com alegria, se fosse por imposição como mandamento, por isso não é mandamento, Deus não iria se agradar, né? Tudo deveria ser feito com alegria, mostrar a alegria para Deus do sustento que Deus estava proporcionando da sua vida também. Segundo, os dízimos como caráter de primícias também pertencem ao Senhor. Os dízimos pertencem a quem? Pertencem a Deus, Levíticos 27, verso 30. Se pertence a Deus, é dele. Nesse sentido, essa 10ª parte ou essa primícia que leva-se à casa de Deus é deixado para ser administrado lá, pertencendo a Deus. E os 90%? Continua pertencendo a Deus, mas que Ele deixa você administrar, né? Que Ele nos deixa administrar nesse sentido. Tá? Que mais? Terceiro, um de seus propósitos, os propósitos dos dízimos como primícia, era o sustento de quem? Dos levitas, porque os levitas viviam, né, eles não tinham herança, foi a única tribo que não foi dada herança para eles, porque eles viviam do trabalho a Deus, né, e eles trabalhavam, né, quando falamos em levitas aqui, nós não estamos falando de cantores, nós estamos falando de padeiros, nós estamos falando de porteiros, nós estamos falando de zeladores, né, de todos aqueles que trabalhavam tanto no tabernáculo e depois vai trabalhar no templo, né, para que houvesse ordem, né, sobre aquele local, né, e eles eram sustentados, né, pelos dízimos ou pelas primícias, né, e eles faziam
o que desse sustento? Os levitas também faziam o que? Ao receber esse sustento, eles davam o dízimo dos dízimos, né? Porque eles viviam do dízimos, então ele dava uma parcela também desse dízimo à presença de Deus, como primícias na presença de Deus, né? Eles tinham turnos, eles trabalhavam com escalas, né? Todas essas questões. Já os sacerdotes também trabalhavam no templo, mas eles davam o quê? O seu todo para o templo. Eles não eram como os levitas que davam partes do seu tempo, né? Eles não eram... trabalhava com partes do seu tempo e fazia com que isso mantivesse o templo. Os sacerdotes, eles estão mais ligados à questão de fé com o povo. Então eles estão à disposição do povo, né, de forma plena. Né? E eles viviam do quê? Também viviam dos dízimos, porque eles tinham essa função. E da onde sai a linha sacerdotal naquele primeiro momento? Era Arão e seus filhos, ou a sua descendência, né, que era a descendência araônica. Né, e os levitas então são os que vão estar fazendo todo o trabalho de manutenção no templo. Ambos viviam dos dízimos e os levitas davam os dízimos dos dízimos. O sacerdote dava dízimo dos dízimos, as escrituras sagradas não nos dão informação sobre isso não, dão sobre os levitas. Os sacerdotes viviam do dízimo, e essa é a informação que nós temos. E eles faziam o quê? Esses sacerdotes, como viviam dos dízimos, ele administrava os dízimos, tanto para os levitas, quanto para o povo, como para a manutenção do templo. Malaquias, quando fala lá sobre roubar a Deus, o texto de Malaquias está falando para os sacerdotes. Os sacerdotes faziam isso, estavam administrando de forma imperfeita todos os dízimos, todas as ofertas que estavam sendo dadas na casa de Deus. Não era o povo de forma geral, mas os sacerdotes. E com isso os sacerdotes faziam o quê? Faziam o povo também roubar a Deus nesse sentido, porque o povo via aquilo que os sacerdotes estavam fazendo e eles induziam o povo ao erro nesse sentido também. Precisamos olhar para Malaquias de uma forma mais presente nessa expressão. Um estudo que eu sugiro para que seja feito à frente para entender melhor. Mas nós temos então aqui Números capítulo 18, verso 21 e 24, vai tratar desse assunto, dos propósitos de sustento para levitas e sacerdotes, e Deuteronômio capítulo 14, verso 27. Também o dízimo era o quê? Usado para o auxílio dos necessitados. Também tinha esse caráter diaconal, de ajudar os necessitados. Deuteronômio 14, verso 28 e 29 vai tratar desse assunto. Também parte desse valor era para a celebração de uma refeição pelas famílias do povo de Deus. Também tinha esse caráter celebrativo. Se nós olharmos para Levíticos, a gente vai ver lá em Levíticos capítulo 23 que havia algumas festas para o povo diante de Deus. E essas festas partiam então a partir do templo, na presença de Deus também, que eram as festas de chamada de Deus a esse povo, de forma solene, como era o sábado solene ao Senhor. Todas as demais festas também eram sábados na presença de Deus. E se nós contarmos quantas festas existiam e que o povo era participante, e nessa participação as contribuições, as ofertas, os dízimos ajudavam na manutenção de todas essas festas, era cerca de 7 meses por ano que o povo celebrava na presença de Deus. Então tudo isso estava englobado o quê? Nos dízimos, nas ofertas que traziam a presença de Deus, e quando Deus também pediam contribuições para a sua causa, e o povo também o dava. Nós vamos lembrar isso em Davi, quando ele quer construir o templo e ele convoca o povo a dar, e o povo deu a mais até na presença de Deus. Moisés, quando faz o tabernáculo, a mesma coisa aconteceu, começando primeiro por Moisés. O povo deu além, que teve até que parar de pedir, teve que pedir para o povo parar de dar, porque já tinha o suficiente. Temos todos esses tipos de coisas, tudo era então o quê? Para Deus nesse sentido. Isso o Velho Testamento. O ensino no Novo Testamento. Entendamos isto. Não há nenhum mandamento, volto a dizer mandamento,
claro e específico determinando as primícias em forma de dízimo, e também não há nada que vai o desabonar também, né? Há um mandamento específico no Velho Testamento com relação às primícias no sentido dízimo? Não. Mas existe algo que proíba que continue olhando para a mesma forma do Velho Testamento para o Novo Testamento? Não também, né? Nada desabona. A gente vai lembrar isso em Mateus capítulo 23, quando Jesus fala sobre os dízimos também, né? E Jesus não vai deixar de lado essa questão também. Ele vai falar sobre as outras coisas que deveriam ser feitas junto com as primícias na presença de Deus, né? Mas a gente falar que tem um mandamento que vai falar no Novo Testamento, tem que ser dessa forma, a gente vai ter problemas, né, em relação de forma escriturística em dizer isso, né? Mateus 23, que eu coloco aqui como exemplo, mostra que a prática do dízimo não justifica uma vida sem santidade. É isso que Jesus está dizendo, né? Santidade, né, que Deus quer, misericórdia que Ele quer das nossas vidas. Contudo, a vida de santidade não deixa também a prática das primícias de lado, né? É isso que também Jesus estava dizendo ali aos fariseus naquele momento, aos doutores da lei, tá? O Novo Testamento ele enfatiza muitos motivos que nos levam à contribuição, a contribuir para a obra de Deus, né? Nós precisamos também olhar para isso, seja nos dízimos, como primícias na presença de Deus, seja nas ofertas, né? Ou nas contribuições que no Novo Testamento levam o nome também de coletas, né? De forma espontânea, né? que o trate como algo também cerimonial em si, né? No sentido de estar também em presença de culto a Deus, né? Aí nós vamos ver o que? Novo Testamento falando, a contribuição é voluntária, né? 1 Coríntios capítulo 8, verso 1 a 15 vai tratar desse assunto. A contribuição é voluntária, né? Logo não é impositiva nesse sentido, né? Mas tem o caráter de o quê? Da pessoa entender os propósitos que desde o Velho Testamento Deus estava pedindo. Deus não precisa de ouro e prata, mas a sua causa aqui na terra, por questões humanas que nós vivemos, precisa de todas essas questões. A gente precisa entender quando do templo, da sua manutenção, quanto a questão eclesiástica, quando a questão missiológica e tantas outras questões, nós precisamos o quê? De contribuição. E essa contribuição precisa estar presente também, né, na vida de fé, de forma plena na vida da igreja também. Segundo, a contribuição é voluntária, em primeiro lugar diz o Novo Testamento. Em segundo lugar, a contribuição é conforme a prosperidade, também diz 1 Coríntios capítulo 16, verso 2, como contribuição voluntária é por causa da gratidão, né? Voluntariamente sou grato a Deus e voluntariamente eu contribuo para a obra de Deus. Por quê? Porque Deus pagou pela minha vida um alto preço. Nós sabemos disso, que Jesus Cristo nos comprou com um alto preço e somos gratos, e nós fazemos o que? Nós contribuímos também de forma grata na presença de Deus. Conforme a prosperidade aqui é proporcional a rendimentos, né? Em 1 Coríntios 16, 2, nós vamos ver que a contribuição era praticada. E a prática na vida da igreja primitiva ainda era semanal, né? Semanalmente, de forma proporcional, né? Conforme a prosperidade. Por causa da consciência de ser escravo de Cristo. Também nós vamos ver em Romanos capítulo 6, versos 16 e 17, 1 Coríntios capítulo 7, 22 e 1 Coríntios capítulo 6, verso 22. Né? Como assim por causa da consciência de ser escravo de Cristo? O escravo não tinha nada por direito. Se ele não tinha nada por direito, tudo que estava sobre ele era de quem? Era do seu dono. É nessa expressão também, essa consciência de que nada temos, tudo pertence a Deus,
A única coisa que nós vamos levar aqui na vida eterna é a nossa posição que nós demos a Deus. Aí entra a nossa fé também com as suas obras, né? E aqui nós temos um pouco dessa questão também, né? Em quarto lugar, porque somos mordomos de Deus, né? Nós somos mordomos de Deus, né? E 1 Pedro capítulo 4, verso 10 diz isso. E o mordomo é aquele que cuida da casa, né? Das coisas do seu Senhor, né? E o seu Senhor nos deixou algo para nós cuidarmos e nós devemos cuidar, né? Para cuidarmos nós precisamos o quê? Dispor também de recursos para que tudo possa acontecer. Quinto lugar, porque sabemos que vamos prestar contas a Deus dos bens que Ele nos confiou. Romanos 14, verso 12. Nós vamos prestar conta a Deus. Há um trono, e nós sabemos disso no último dia, que é de prestação de contas, aonde vamos prestar conta de tudo que Deus confiou em nós, né? Colocou sobre as nossas mãos, sobre as nossas vidas para fazermos. Inclusive o que? A manutenção do trabalho da causa do Senhor, né? Tem um teólogo chamado Avtorne, ele diz assim: o cristão não contribui com relutância ou compulsão. Sua contribuição não se limita ao dízimo da renda de cada ano. Pelo contrário, é feito com bom ânimo, voluntária e sistematicamente e com generosidade sem limite, né? Uma coisa que nós vemos lá na segunda carta de Paulo, quando ele escreve aos cristãos de Corinto, no capítulo 8 e no capítulo 9, que vai falar sobre essa questão de entrega, de ajuda para a igreja de Cristo. O capítulo 8 fala dos irmãos da Macedônia, que deram um exemplo quando os irmãos ou a igreja de Jerusalém passava por dificuldades. Macedônia passava por dificuldades também muito maiores, mas mesmo assim voluntariamente e generosamente eles insistiram com Paulo que eles queriam ajudar os irmãos da igreja lá de Jerusalém, e eles deram além daquilo que eles podiam, diz o texto, né? Esse é o sentido da generosidade que está presente, né? Às vezes nós queremos ser generosos só naquela parcelinha que nós aprendemos como obrigatória, né, no sentido de contribuir, mas a contribuição é generosa, ela vai além, ela se dispõe na presença de Deus. Nós sabemos que a nova aliança ela é superior à aliança antiga. Hebreus capítulo 7, verso 7 vai dizer, o que vale a dizer então o quê? Que as primícias como dízimo é o mínimo que se espera do cristão no Novo Testamento. As primícias eram aquilo que o povo de Deus fazia no Velho Testamento e esporadicamente eles faziam além. Mas na nova aliança nós vamos entender que isso é o mínimo, esse daí não é o máximo que nós fazemos na presença de Deus, né? Mas nós devemos estar dando muito mais na presença de Deus por entender agora, nós cristãos, tudo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, que o Velho Testamento não tinha essa compreensão plena, né, do preço que foi pago para a nossa salvação. Vamos falar então sobre o significado do dízimo. Primeiro, a sua base está no fato do Senhor ser o dono da terra e o causador de todas as bênçãos. Salmo 24, verso 1. O dízimo, as ofertas, as coletas, como expressão de fé, é do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Entregá-los é reconhecer a soberania de Deus. Quando nós entregamos, entendemos a soberania de Deus. Não fazer isso é reter o que é de Deus também, né? Aí a gente vai entender Malaquias capítulo 3, verso 8 a 10, né? Falando lá justamente sobre aquilo que o povo viu de errado nos sacerdotes, e eles começaram também na mesma prática, né? No sentido de roubar a Deus. Não entregar é roubo nesse sentido de saber que tudo é de Deus, que Deus é soberano, né? E que no meu coração eu dispus, né, para fazê-lo
ajudar na obra de Deus, e eu deixo de lado, passo a não fazê-lo, porque começo a ver coisas que não me agradam, ou coisas que eu não queria, coisas que eu queria de outra forma, mas não é da minha forma, então eu começo a deixar de fazê-lo lá aonde Deus me colocou para fazer. Isso é reter, nesse sentido, aquilo que Malaquias vai trazer. Porque o dízimo, como oferta também, era santo ao Senhor. Vai lá em Levíticos capítulo 27, verso 30, e lê o texto de Levíticos 27 e 30, vai entender que as primícias eram algo santo a Deus. Quando falo em primícias aqui, os dízimos eram santo a Deus, as ofertas eram santo a Deus, as coletas, as contribuições eram algo santo a Deus. Segundo, contribuir é um símbolo de gratidão a Deus por sua generosidade. A generosidade inicial não está em nós, a generosidade inicial está em Deus. Malaquias capítulo 3, verso 10 promete Deus bênção sem medida para a vida da sua igreja, se essa igreja estiver o quê? Trazendo à presença de Deus o suporte material, o suporte físico para todas as coisas. Qual é a bênção sem medida? E é bom entendermos Malaquias 3.10, que Malaquias 3.10 não tem nenhum plural no texto para falar que Deus abre a janela do céu e derrama bênçãos sem medidas na nossa vida. Não, lá fala que Deus derrama bênção sem medida na nossa vida. Uma bênção sem medida. Qual é a bênção sem medida? A bênção que nós não conseguimos medir de forma alguma. Foi o que Cristo fez por nós na cruz. Você sabe, consegue medir o preço que foi pago pela sua salvação, pela salvação dentro do seu lar e na sua família? Você não consegue fazer, mas o que nós entendemos nisso? Essa bênção veio sobre nós. E se essa bênção veio sobre nós, ela veio por algumas questões. Por quê? Porque essa bênção foi levada através da palavra de Deus às nossas vidas, chegou em nossos ouvidos, chegou em nosso coração, ela foi entregue, ou seja, esse alimento que faltava para a nossa vida foi nos dado e nós nos alimentamos. Essa bênção já veio, então o que eu faço? Eu sou generoso para um Deus que foi muito mais generoso para comigo. Lembrando isso, que nós precisamos entender então, que a bênção que não se pode medir é a salvação, e essa salvação já está sobre nossa vida, creio eu, na minha vida e na sua vida está, porque na minha eu tenho certeza absoluta que está, eu entendo a generosidade de Deus e jamais, por tudo que eu queira fazer nesse mundo, eu nunca vou conseguir pagar pelo que Deus fez por mim, e nem devolver pelo que Deus fez por mim, a não ser uma vida de fidelidade na presença de Deus, me colocando sempre diante dele. A igreja é agente da propagação da salvação, então a igreja precisa de suporte, e nós generosamente então temos que dar esse suporte à vida da igreja, porque a igreja traz a pregação do evangelho, para que a salvação possa alcançar vidas. É isso que nós temos aqui. Contribuir é símbolo dessa gratidão, da generosidade, dessa bênção grande que Deus deu para nós e que nós queremos que essa bênção continue sendo propagada na vida de outras pessoas. Terceiro, servia para sustentar o que? Os levitas e os sacerdotes no Velho Testamento, bem como para a assistência social ou a diaconia no Velho Testamento. Textos que nós já vimos, já foi dito, Deuteronômio 14, 29, Deuteronômio 26, 25, Malaquias 3, verso 8 e verso 10 também, falando sobre isso. Ou seja, é uma oportunidade também de nós participarmos da obra de Deus e na preocupação para com os necessitados. Participar na obra de Deus é o sustento daqueles que estão no exercício da obra de Deus. Participar junto com os necessitados é a nossa assistência social que também fazemos na presença de Deus. Isto a partir da onde? Da minha vida, ao eu me dispor e deixar na casa de Deus, porque a ordem é levar a casa de Deus ao local onde Ele determinou para que isso acontecesse, para que a casa de Deus possa fazer essas coisas acontecer também. Mas isso é o mínimo, não vamos esquecer. Fora isso, eu preciso ser também
um agente transformador no meio da sociedade também. Em quarto lugar, é um ato de adoração, por isso que normalmente os dízimos, as ofertas e contribuição são recolhidos em culto público a Deus, né, mostrando justamente o que a nossa adoração a Deus, né, na manutenção do progresso, do testemunho diante do nosso Deus. É dessa forma que nós temos então os dízimos como primícias na presença de Deus, as ofertas como primícias na presença de Deus, as coletas ou contribuições como primícias na presença de Deus. Conclusões que eu quero tirar conosco agora. O dízimo como primícia, então, junto com as ofertas e coletas, não fere o ensino bíblico como alguns gostam de falar, de combater. O dízimo não foi estabelecido pela lei moral, pela lei cerimonial e civil, mas o dízimo tinha sim implicações, porque ele está antes da lei moral, cerimonial e civil, ele tinha implicações morais que traziam respostas cerimoniais e civis na vida do povo de Deus. Sustento do sacerdócio, né, sustento levítico e o auxílio aos necessitados. Nem tudo do Antigo Testamento foi abolido no Novo Testamento, precisamos entender isso. Jesus veio cumprir todas as coisas, ele não veio abolir todas as coisas. O que foi abolido, aquilo que era tão somente sombras, figuras daquilo que Cristo vinha fazer com a sua morte e a sua ressurreição em favor de nós. Segundo, a contribuição é proporcional, né? Entendamos isso, proporcional, segundo a prosperidade que cada um tem, segundo aquilo que Deus nos dá. Lembremos, né, que o sistema econômico da época do Antigo Testamento e do Novo Testamento não são os mesmos de hoje, né? É proporcional também de forma o quê? Sistemática, né? Porque ela segue um padrão, né? Hoje em dia, o padrão que nós seguimos, vamos falar dentro do nosso contexto eclesiástico presbiteriano, né, é um dia especial por mês que nós fazemos, porque nós recebemos os nossos sustento mensalmente também por causa da questão salarial, né, salário, né, lembrando disso. Cada um pode exercer esse privilégio de contribuir em conformidade com o modo que recebe. Né. Os ensinos quanto à contribuição no Novo Testamento falam de práticas semanais. No Novo Testamento havia uma prática semanal em relação à contribuição. 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 e verso 2. A questão da palavra coleta, que nós temos também, que está lá em 2 Coríntios. A coleta, ela tinha um sentido de quê? De uma forma grega, para nós entendermos a palavra ali, dois sentidos tinha. Um deles era uma forma até de imposto. E a segunda era uma forma de donativo ou de caridade. Né? Por isso que a palavra coleta também, se a gente trazer essa tradução grega do texto de 2 Coríntios, nós vamos ver lá que coleta, ela vai trazer essa forma de esmola. Não sentido pejorativo de esmola. Por quê? Não estamos falando de forma pejorativa. O pastor, ele recebe côngulas, e isso no nosso sistema brasileiro é interpretado como côngulas. Côngulas é o quê? Côngulas também tem esse caráter de esmola, então poderíamos dizer pejorativamente que o pastor vive de esmola. Não é esse o sentido que o texto bíblico traz com relação à palavra coleta, né? Era sim um donativo para trazer caridade, assim como as pessoas davam esmola àqueles que necessitavam no seu dia a dia ou encontrar com essas pessoas, né? Tinha esse caráter de caridade, tá? Esse é o sentido coleta que nós temos, né? Que nós trabalhamos como contribuição, né? Uma contribuição voluntária, né? Não sendo oferta e não sendo o dízimo na presença de Deus. Existe também, terceiro aqui, promessas claras para o ato de dizimar, né? Malaquias capítulo 3, verso 10 a 12, nós temos esse texto que vai falar sobre isso, né? Que Deus vai derramar a sua bênção, e essa bênção sem medida é a salvação sendo propagada, né, que chegou em mim e vai continuar, porque eu vou ajudar para que isso prossiga, né. Deus vai dar prosperidade material também, Ele dá prosperidade material também àquele que é fiel a Ele. Provérbios capítulo 3,
verso 9 a 10, você pode ir lá no trecho de Provérbios 3, verso 9 a 10, e ele vai dizer isso. O que mais que proporciona para nós a contribuição, como dízimos, como ofertas e como coletas na presença de Deus? Proporciona alegria, felicidade. O povo é feliz por essa causa. Provérbios capítulo 11, verso 24 e 25. Queria encerrar com esta frase, que diz assim: contribui de acordo com a tua renda. Para quê? Para que Deus não torne a tua renda segundo a sua contribuição. Entendemos esse texto? Que Deus nos ajude a entender esse texto. Eu vou trazer aqui apenas como, encerrando aqui, um testemunho. Esse testemunho é do dono da Colgate. O dono da Colgate, um cristão reformado, quando ele começou o seu trabalho, né, quando ele começou a sua atividade, ele falou que ele daria 10% de tudo na presença de Deus. Se Deus assim o abençoasse, ele queria futuramente reverter, viver com os 10% na sua vida e dedicar 90% à causa de Deus, né? E ele assim o fez. Então vemos aí algo bem presente nessa questão, né, de que nós seremos felizes, Deus vai nos dar prosperidade, Deus vai derramar bênção. Né? Uma das causas da bênção que a Colgate traz é justamente investir em missões, né? E ele investe em missões nesse sentido. Deus assim nos ajuda. Eu espero que tenham entendido sobre essa questão, que às vezes é tão polêmica na vida das pessoas, mas por falta de compreensão e de entendimento à luz da palavra de Deus, né, aí nós criamos casos que não deveria, porque não existem esses casos no meio da vida cristã. Tá? Semana que vem nós vamos falar sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil e entendendo a Igreja Presbiteriana do Brasil, agora nós vamos encerrar esse momento da classe de catecúmenos. Até a lição de número 15, a forma de ser doutrinal da nossa igreja que nós estamos vendo. Agora nós queremos ver aqui um pouquinho, a partir da semana que vem, a forma da estrutura da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, para nós compreendermos melhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Obrigado por esse tempo que estivemos juntos, né, e que nós possamos continuar entendendo mais da palavra de Deus. Esse texto e todas essas questões vão estar lá no nosso site, né, para nós estarmos revendo novamente. Lembrando aqueles que estão se preparando para o catecumenatos, né, que esteja colocando o seu nome embaixo de cada vídeo assistido, para que nós possamos saber quem está seguindo, para nós termos então como respaldar isso perante o conselho da igreja, quando nós nos reunirmos para nós recebermos, né, como membros da nossa igreja. Que Deus assim nos abençoe. Amanhã, quinta-feira, nosso estudo bíblico às 19 horas, também na presença do nosso Deus. Forte abraço desse irmão em Cristo, e que nós prossigamos para o alvo que é Cristo Jesus, e estejamos orando aí, né, pela nossa cidade, de forma particular a nossa cidade aqui, que novamente nós vemos uma crescente em relação à Covid-19. Nós não queremos que isso continue, e só clamando a Deus é que nós podemos receber a resposta para as nossas vidas. Deus nos abençoe a todos.